Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes, professor de matemática do TEC Concursos. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre a minha aprovação no último concurso do ICMS São Paulo. Esse vídeo está sendo gravado em 2016, o último concurso foi em 2013. E qual que é o enfoque nosso? Eu vou falar sobre táticas que você pode utilizar no dia da prova. Estratégias para você tentar melhorar o seu desempenho. Por que isso foi relevante na minha aprovação? Então, é bom eu dar um contexto sobre a minha aprovação nesse concurso para vocês entenderem a importância de uma boa estratégia no dia da prova. Esse concurso foi em 2013 e a minha época de estudar para concurso mesmo foi 2004, 2005. Foi a época em que eu realmente era concurseiro. Em 2004, 2005, eu prestei vários concursos e fui aprovado em 5 concursos nessa época. Analista do MPU, auditor fiscal do ICMS de Minas Gerais, agente e escrivão da Polícia Federal e auditor do TCU. Entrei no TCU em 2006 e parei de estudar para concurso público. Então, quando veio o edital do ICMS São Paulo, em 2013, eu já estava então aí há 7 anos sem estudar para concurso público. Há 7 anos sem ver várias das matérias. É evidente assim, que quando eu falo sem estudar para concurso público, isso não significa contato zero com as matérias. Contato zero, não. Algumas matérias eu tenho sim contato. Por exemplo, no meu trabalho como servidor público, a gente lida diariamente com alguns aspectos de direito administrativo. Bem ou mal, é um contato com a matéria. É bem diferente de estudar para concurso público? Mas bem ou mal é algum contato. Então, eu não fiquei esses 7 anos com contato zero com as matérias. Eu fiquei 7 anos sem estudar para concurso público. Já outras matérias, direito tributário, por exemplo, que é uma matéria-chave no ICMS, aí beleza, foram 7 anos realmente sem contato nenhum com a matéria. Então, feito esse parêntese, o que eu estou querendo dizer? Que eu fiquei 7 anos sem me preparar para fazer um concurso. É isso. Tá? Isso não implica contato zero com as matérias. Muito bem, sai o edital do ICMS São Paulo em janeiro de 2013 e decidi prestar esse concurso por uma questão particular minha. Eu queria sair da capital de São Paulo e ir para o interior, só por causa disso. Só que na época eu já dava aulas e já era servidor público, então minha rotina já era muito puxada. Eu começo a trabalhar aí 5h30, 6 da manhã e vou até 7 da noite. Já é o dia inteiro ocupado, eu não tenho espaço para colocar na agenda um estudo para concurso público. Então, eu realmente fui fazer a prova sem me preparar para esse certame. Eu fui com a bagagem que eu tinha de 7 anos atrás e mais a bagagem que a gente tem do dia a dia mesmo. No dia a dia eu mexo com direito administrativo, a minha bagagem prática eu levo para a prova, evidentemente. Então eu sabia que minha preparação era fraca frente aos demais candidatos, mas onde que eu me destaquei? Eu tenho muita experiência de ir lá fazer prova. Eu já prestei muito concurso. E foi essa experiência de ter ido várias vezes em vários e vários concursos e lá fazer prova que me propiciou uma tática muito importante para o concurso do ICMS. O que foi? Foi o seguinte, aqui nós temos o edital daquele concurso com as matérias de cada prova. Temos a P1, que tinha 100 questões, 4 horas de duração. P2, 80 questões, 4 horas de duração. P3, mesma coisa. Agora eu peço que vocês observem as matérias que compõem a P3. Direito, legislação tributária, contabilidade avançada e custos e TI. Tirando contabilidade avançada e custos, onde pode ter um pouquinho de conta, as outras matérias são essencialmente ler o enunciado, você sabe a resposta ou não sabe.
ou você leu, por exemplo, direito tributário, não tem muito o que você ficar enrolando ali para resolver a questão. Leu, sabe, não sabe. Acabou. Na P2 a mesma coisa. Olha aqui a P2. A gente tem ali direito constitucional, tributário, auditoria, de novo contabilidade. Então, tirando contabilidade, as demais matérias, leu o enunciado, sabe a resposta, não sabe a resposta e acabou. Agora, olha para a P1. A P1 tem mais questões, foram 100 questões, e olha as matérias da P1. Tem português, 30 questões. Cada bloquinho de 4, 5 questões vem com um texto. Esse texto geralmente é grande, você precisa interpretar. Em inglês, a mesma coisa. Matemática e estatística exige cálculo. Você pode perder tempo fazendo conta. Raciocínio crítico, interpretação de texto também. Economia e finanças também podem vir com contas, com cálculos. Então, nós temos várias matérias que dependem ou de interpretação de textos, os textos são grandes, ou de cálculos. É uma quantidade maior de questões para a mesma duração. Então, se tem um gargalo aqui nesse concurso, é a P1. E a P1 foi decisiva para eu ser aprovado nesse concurso, mesmo sem estar bem preparado. Por quê? Enquanto a maior parte dos candidatos reprovou na P1, por quê? Porque não deu tempo. A pessoa começa a fazer a prova, deu as 4 horas, ela não fez nem metade da prova e com isso não faz os mínimos. Muita gente boa, que sabia bem a matéria, foi reprovada na P1 por falta de tempo, não fez o mínimo. Eu cheguei com uma boa estratégia para essa P1 e terminei a P1 com 1 hora de duração, com 1 hora de antecipação. 1 hora antes do prazo, 1 hora antes de terminar a prova, eu já estava passando a resposta para o cartão, com muita folga. E fui bem pra caramba nessa P1 aí, eu não me lembro, se eu devo ter feito aí na faixa de 80%. Foi a prova em que eu fui melhor, porque na P2 e na P3 são matérias ali que... mais matérias que o meu contato foi quase nulo nesses 7 anos. Na P1 ainda não, na P1 ainda tem muita matéria que eu ainda tenho um contato maior. Português, embora eu não estude diariamente, eu leio bastante, leio e escrevo muito. Isso, de alguma forma, é contato com português. Inglês, a mesma coisa. Matemática, eu sou de exatas, eu dou aula de matemática. Então, além de ser a prova em que eu tinha um domínio melhor, eu cheguei com uma boa tática, que me permitiu terminar com 1 hora de antecedência, quando a maior parte das pessoas sequer conseguiu concluir a prova. E é justamente sobre essa tática que a gente vai falar nesse vídeo. Que tática foi essa? O que eu fiz? Só destacando aqui, tudo que eu vou falar daqui para frente é baseado na minha experiência, na minha vivência prática de ir lá prestar concurso, beleza? Tudo que eu falo aqui é o que eu de fato faço. Não tem nenhum embasamento teórico, científico para nada disso que eu vou falar, nenhum embasamento. Tudo empírico mesmo, experiência, tentativa e erro. Você analisa se fizer sentido para você, se você quiser tentar adaptar para o seu perfil, beleza, você adapta. Se você achar que não faz sentido, tranquilo, você pega a informação e deixa de lado, né? Cada um avalia. Vamos lá, o que eu fiz? Primeiro, eu sempre tenho o hábito de procurar começar pelas provas, pelas matérias em que eu tenho mais facilidade, tá? Isso aqui me dá uma... Querendo ou não, por mais experiente que você seja, sempre dá um mínimo nervosismo no dia da prova. Então, para baixar um pouco o nervosismo, eu prefiro ir para as matérias em que eu nem tenho que pensar mais para resolver a questão. Eu já estou um robô. No meu caso, exatas. Eu resolvo questão de matemática, de estatística, todo dia, todos os dias, aí há bastante tempo. Então, as questões eu bato o olho no enunciado, muitas vezes eu nem penso mais, já sai no automático. Então, sempre que eu abro uma prova, eu vou direto para as matérias em que eu tenho mais facilidade. Então, no meu caso, eu ataquei primeiro matemática financeira e estatística, depois raciocínio crítico. São matérias em que eu tenho muita facilidade, eu consigo fazer as questões e fazer rápido, sem perder tempo. Recomendo que você faça o mesmo. A minha facilidade é com economia. Vai para economia, beleza?
Então, comece pela matéria em que você tem mais facilidade para dar aquela acalmada. No entanto, o principal pulo do gato que eu dei, que me permitiu ganhar muito tempo, foi com português e com inglês, que juntas têm aqui 40 questões das 100. 40% da prova era português e inglês. Essas matérias dependem de muitos textos, os textos geralmente são longos. Então, o que eu fiz? Eu peguei português e inglês e deixei por último. Por quê? Porque todas as questões aqui valiam 1 ponto. Não tinha mínimo por matéria, tinha mínimo por prova, por bloco de matérias. Então, vamos supor que um texto de português seja muito grande, eu perca muito tempo lendo para fazer uma questão. Nesse mesmo tempo que eu gasto para fazer uma questão de português, suponha que seja o tempo de fazer 4 de atualidades. Cada questão vale 1. É muito melhor eu deixar de fazer essa de português e fazer primeiro as 4 de atualidades, porque eu estou ganhando 4 pontos em vez de 1 só. Então, eu deixei essas questões mais caras, estou chamando de questão cara, porque custa muito tempo. Estou deixando as questões mais caras para o final. Estou começando com as mais baratinhas, aquelas que demoram menos tempo para ser resolvidas. Porque por um preço mais barato, por menos tempo investido, eu consigo mesmo 1 ponto. Então, com um determinado tempo investido, eu vou conseguir mais pontos. É isso, tudo é uma relação de compra, de troca, né? Estou investindo tempo para comprar ponto. Eu preciso investir muito menos para comprar ponto de atualidades do que de português. Então, deixei português e inglês por último. Fiz isso, primeiro, por esse motivo que eu acabei de elencar. Segundo motivo, você chegar lendo um texto, você acabou de sentar para fazer a prova, e começa lendo um texto ali que você nunca viu na vida, você já está um pouco nervoso, às vezes demora um pouco para você ir pegando no tranco o seu cérebro, né, para o seu cérebro pegar no tranco, para você de fato conseguir começar a entender aquele texto. Porque é uma informação nova, ou relativamente nova. Se você deixar isso para o final, o seu cérebro já pegou no tranco com as matérias que você tinha mais familiaridade ou com as questões mais rápidas, que exigem menos interpretação. Seu cérebro já foi pegando no tranco e você já está, então, quando você for atacar português e inglês, você já está a 1000 por hora, já está ali com o cérebro raciocinando bastante a 1000 por hora no ritmo de prova, no ritmo ali de corrida já. Então é um outro efeito. Já está mais calmo também, né? Já está mais tranquilo. Beleza, então qual que é a primeira? A primeira dica foi comece pelas matérias em que você tem mais familiaridade, isso vai te dar uma tranquilizada. Deixe o português e inglês, eu deixaria, né, se tivesse que fazer essa prova hoje de novo, por último. Porque cada questão ali é mais cara, vale mais tempo investido. Certo, quando eu de fato fui começar a atacar português e inglês, aí tem o terceiro macete. Em vez de primeiro ler o texto para depois ir para as alternativas, eu faço o contrário. Primeiro eu leio a alternativa e daí eu vou caçar a resposta no texto. Porque aí eu sei mais ou menos o que a alternativa está me perguntando, ou seja, no que eu tenho que prestar atenção, e já leio o texto com esse olhar, de procurar aquela informação. Ainda que eu leia de fato o texto de cabo a rabo, pelo menos eu já leio de cabo a rabo sabendo mais ou menos o que eu estou procurando para matar a primeira questão. E muitas vezes você vai conseguir matar a questão sem sequer precisar ler o texto inteiro. Muitas vezes você vai conseguir matar uma questão sem ler nada do texto. Às vezes é uma questão de interpretação que você já sabe sobre o tema. Ou às vezes é uma questão que isola uma frase e faz uma pergunta de análise sintática daquela frase. Você só vai precisar ler a frase para matar a questão e não o texto inteiro. Então eu sempre faço isso, eu primeiro olho o texto, depois eu vou procurar, primeiro eu leio as alternativas, depois eu vou procurar a informação no texto. E fazendo dessa forma, eu ganho muito tempo, eu resolvo as questões de português e inglês muito mais rápido do que quem segue o arroz com feijão. Lê o texto inteiro, aí lê as alternativas, nossa, isso aqui não prestei atenção, aí tem que voltar no texto para ler de novo.
Muitas vezes acontece isso, você não leu com tanta atenção, leu uma vez, viu a alternativa, nossa, não prestei atenção nisso. Deixa eu voltar para ler de novo. Eu não, eu já leio procurando a resposta. Para deixar isso claro, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Vou montar, então, estou no site do TEC. E vamos, então, montar um caderno de questões daquele concurso do ICMS. Vamos lá. Português. Vou separar as mesmas questões daquele concurso. Vou pegar por órgão e cargo também, então vou querer questões do cargo de agente fiscal de rendas. Do ano de 2013, foi o último concurso. Vamos então gerar esse caderno. E vou pedir para o site ordenar exatamente na ordem em que as questões apareceram na prova original. Então, beleza, está aqui a prova do ICMS São Paulo de português. Vamos para a prática agora. Aliás, antes da gente realmente atacar a questão, eu queria abrir um parêntese. É inegável que a maior parte, a maioria esmagadora dos jornalistas da grande mídia, seja televisão, seja mídia impressa, é de esquerda. Isso é inegável, são todos com viés de esquerda, são até militantes de esquerda. E esses textos são corriqueiramente cobrados em prova de concurso. Então, a gente pode esperar, quase 100% de certeza, que as provas de português vai trazer texto. Muito provavelmente o texto cobrado será com viés de esquerda. Prova de inglês, mesma coisa. Atualidades, geografia, história. Isso é muito recorrente, é quase certeza. E não só em concurso público, vestibular, Enem, qualquer prova, processo seletivo, os textos são sempre com viés de esquerda. Pega aí o último Enem que tivemos aí, a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher, ideologia de gênero, a agenda dos grupos as minorias que eles chamam, né? Toda a vitimização de movimento feminista, negros, LGBT, aquela coisa toda. Então, você pode esperar, sim, questões de prova cobrando toda essa agenda. Por exemplo, tivemos um fato recente e relevante agora, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia. Qual que é o viés, qual que é a visão da esquerda sobre isso? Recriminar a Inglaterra. Seja falando que o povo lá não sabe escolher, ou que a votação foi fraudada, ou que foi influenciada pelas pessoas mais velhas, que são extremistas, reacionárias, que só quem deveria votar são os jovens, que a Inglaterra é malvadona. Então, qualquer texto que venha daqui para frente falando sobre essa temática, você pode esperar que os gabaritos vão ser que a Inglaterra é malvadona, que o inglês só olha para o próprio umbigo, que não valeu, que tem que fazer outra. Enfim, você pode esperar gabaritos nesse sentido. Tivemos agora a regulamentação aí das cotas para pardos e negros, instituindo aquele, entre aspas, tribunal racial. Você pode esperar daqui para frente questões de atualidades ou de português, de interpretação de texto, onde a resposta vai ser que essas comissões vão permitir transparência, correção da dívida histórica que nós temos com os negros e assim por diante. Então, conhecer a visão e a agenda de esquerda adotada por toda a nossa imprensa já te permite matar questões muito mais rapidamente. Vitor, eu não acompanho política, eu não sei nada sobre a agenda de esquerda, e aí, eu vou ser prejudicado, não vou usar essa técnica que você vai passar? Bom, você vai ter uma arma a menos para lutar, mas beleza, a gente vai ver sobre isso também. Supondo que você não conheça previamente qual que é a agenda de esquerda, a gente vai ver como é que você procederia no momento da prova. Então, vamos lá. Primeira questão está aqui na tela. Vamos ler a primeira frase para a gente saber do que se trata. No final de 1865, Dom Pedro II solicitou a José Antônio Pimenta Bueno
futuro Visconde, depois Marquês de São Vicente, que realizasse estudos preliminares e elaborasse proposta de ação legislativa visando a emancipação dos escravos. Então, beleza, a gente sabe que o texto vai tratar sobre emancipação de escravos. Para quem conhece a visão viés da esquerda, o que a gente pode esperar de alternativas? Alternativas que vitimizem os negros, que falem sobre dívida histórica, que falem sobre correção de desigualdades, que demonizem qualquer pessoa que, à época, tenha sido contra a escravidão, ou que retirem do Dom Pedro qualquer mérito pela abolição. Né? O pessoal de esquerda odeia a nossa monarquia. Qualquer tentativa de colocar que Dom Pedro fez isso porque era bonzinho, não cola. Eles sempre vão defender que fez por circunstâncias. Então, se você acompanha minimamente a visão de esquerda, você já pode esperar alternativas sobre isso nos textos das questões. Você não precisa ler o texto para marcar a resposta. Esse é meu ponto. E se eu não sei? Se você não sabe, vamos lá. O que a gente faz então? Não tenho a menor ideia de qual a agenda que vai ser defendida. Beleza, sem problema. Vá primeiro para a alternativa. Vamos na alternativa. Letra A. Compreende-se corretamente do texto. Letra A. O modo como são citados os títulos de nobreza de José Antônio Pimenta Bueno produz a necessária inferência de que ele se tornou marquês como recompensa por ocasião da realização satisfatória da tarefa que lhe foi imposta por Dom Pedro II. Bom, o meu conhecimento prévio sobre visão de esquerda não me ajuda em nada a saber se essa alternativa é certa ou errada. Então, o que eu faço? Eu vou escanear o texto atrás da frase que fala sobre isso. Como o objeto, né, a pessoa abordada na questão é o José Antônio Pimenta Bueno, uma boa tática é você escanear o texto atrás desse nome. E, por sorte, ele está logo na primeira frase, está aqui. Então, eu saio no texto caçando esse nome, está aqui o José Antônio, e leio a frase para eu ter o contexto. No final de 65, Pedro II solicitou ao José, futuro Visconde, depois Marquês de São Vicente, que realizasse estudos preliminares e elaborasse proposta de ação legislativa visando a emancipação dos escravos. Então, o texto apenas cita os futuros títulos que ele teria, mas não vincula isso como sendo recompensa por trabalho. Ele só futuramente seria Visconde, só isso. Então, não há essa relação de causa e consequência, de que foi uma recompensa. Então, a gente descarta a letra A. O que eu fiz? Eu não li o texto, eu fui direto para a alternativa, li a alternativa e fui procurar no texto o que me responderia essa letra A. Beleza? Letra B. Ainda que existissem estudos preliminares sobre a emancipação dos escravos no Brasil, o imperador Dom Pedro II somente mostrou interesse sobre o assunto quando, em 1866, se viu instado por organização abolicionista francesa a agir. A minha bagagem anterior de conhecimento da agenda da esquerda me diz que essa aqui é uma excelente opção, uma excelente candidata a gabarito da questão. Por quê? Porque ela tira todo o mérito do Dom Pedro II. Ele não tem mérito nenhum aqui na abolição. Ele está fazendo porque ele recebeu pressão de fora, de uma organização francesa. É uma excelente opção de resposta? É. Vou marcar ainda? Eu, particularmente, leria as demais para ver se tem alguma melhor. Mas se eu for escanear o texto, aqui fala de data, 1866. Uma boa alternativa é escanear o texto atrás dessa data aí, atrás de número. Porque número chama a atenção. Eu só tenho letra, letra, letra. Localizar número aqui no meio não é tão difícil. Então, eu tenho aqui, 1866, 1866, 1865. Rapidamente, eu já enxergo 3 números aí no meio. O primeiro está logo na primeira frase, está aqui. Vou ler essa frase.
No final de 65, ele solicitou ao José Antônio Pimenta Bueno o tal do estudo preliminar que viraria proposta de ação legislativa sobre emancipação. Ora, se ele solicitou em 65, está errado falar que o interesse dele só veio em 66. Então, escaneando o texto atrás da data, eu já mato essa alternativa, já descarto ela fora. Beleza? Então, eu não li o texto inteiro. Eu escaneei o texto atrás da frase que responderia a letra B. Letra C. O emprego da forma verbal seria evidencia que a discussão do trabalho de Pimenta Bueno constituiu hipótese não realizada em decorrência da manobra feita para impedir o andamento das discussões sobre o tema da escravidão. Então, a alternativa está se referindo a uma forma verbal, seria. Na prova original da Fundação Carlos Chagas, eles sempre dão a numeração de linha, o texto vem numerado, e eles falam a numeração da linha em que se encontra esse verbo. No TEC a gente não tem recurso de numeração de linha, então a gente usa esse padrão aqui, a gente destaca o verbo. A frase, então, que a gente deve analisar é essa daqui, que está em azul. O trabalho de Pimenta Bueno seria depois discutido em sessões do Conselho de Estado Pleno. Bom, fiquei com um pouco de dúvida. Vou fazer o seguinte, vou ler a frase anterior também. Vamos lá, lendo a frase anterior. No final de 65, o Pedro solicitou para o José que realizasse os estudos que virassem a proposta de ação legislativa, visando a emancipação dos escravos. O trabalho seria depois discutido em sessões do Conselho de Estado Pleno. Veja que a frase não dá a menor ideia, não permite qualquer interpretação de que o trabalho não foi depois discutido, que é o que fala a alternativa. A alternativa diz que essa forma verbal foi usada porque essa discussão do trabalho não ocorreu de fato, hipótese não realizada. Tem nada a ver. Nós temos simplesmente uma referência a um período determinado da história, 1865, fim de 1865, e a discussão ocorreria no momento posterior. Então, nós temos um pretérito e nós temos um futuro desse pretérito, um fato que ocorreria depois. Então, para indicar o futuro desse pretérito, a gente está usando o seria. Então, é um futuro. Nós temos o instante em que ele realizou o estudo, a discussão foi depois, mas também está no passado. Nós temos, então, dois momentos no passado, o momento do estudo e o momento da discussão, os dois estão no passado. E esses dois momentos que estão no passado, um é futuro em relação ao outro, então futuro do pretérito. Só isso. Não tem nada a ver de falar que o trabalho não foi de fato discutido. Então, letra C a gente descarta. Letra D de dado. O atraso de meses na apresentação do tema da emancipação dos escravos ao Conselho de Estado foi determinado por problemas na esfera internacional que acarretam resistências internas por parte de pessoas influentes. Essa aqui eu descarto de cara, não preciso nem olhar o texto. Ora, eu sei que pela agenda de esquerda a gente sempre vai, entre aspas, demonizar qualquer pessoa que fosse contrária ao fim da escravidão. O cara é sempre o bandido, sempre o errado. A alternativa aqui está se referindo a essas pessoas contrárias ao fim da escravidão, né? Então está se referindo aos nossos inimigos, né? Todo mundo que é contra a escravidão, o fim da escravidão seria inimigo. E está tirando a culpa deles, está falando que eles ficaram resistentes por conta de problemas na esfera internacional. Da onde que na visão de esquerda eu vou querer diminuir a culpa do meu inimigo? Nunca. Então, essa letra D é absurda. Vitor, mas eu não sei nada sobre essa visão que você está falando aí da agenda de esquerda. Bom, aí você vai ter que voltar no texto e caçar a parte que fala disso.
uma boa forma é escanear o texto atrás da expressão Conselho de Estado. Por quê? Porque é um nome próprio aí, né, um nome de um conselho, né, com letras maiúsculas, fica mais fácil da gente achar ali no meio. E tá aqui, ó, Conselho de Estado. Então eu leria a frase em que ele está. O trabalho de Pimenta Bueno seria depois discutido em sessões do Conselho de Estado. Bom, não resolveu muito. Aí eu continuo lendo o texto a partir daqui, até achar minha resposta. Tem que estar aqui perto, porque é essa parte que fala de Conselho de Estado. Então, vou continuar a leitura. O objetivo do esforço era dotar o governo de projeto de lei sobre emancipação. Pimenta Bueno concluiu a tarefa em 66. Todavia, as dificuldades da guerra com o Paraguai e a resistência do chefe de gabinete na ocasião, Marquês de Olinda, escravocrata, raivoso e empedernido. Pronto, está aqui a demonização do nosso inimigo. Então, achamos o texto onde vai estar a nossa resposta. Então, a gente tem aqui o Marquês de Olinda. Ele quer o fim da escravidão? Não, porque ele é escravocrata raivoso. Né? Sempre que a gente tem o nosso inimigo, né, a pessoa contra a agenda de esquerda, ela vai ser pintada de forma demoníaca. Né? Tá aqui, escravocrata raivoso e empedernido. Fizeram com que o assunto fosse engavetado por alguns meses. Então veja que a resistência desse chefe de gabinete não foi influenciada pela Guerra do Paraguai. Foram dois fatores independentes. Teve a Guerra do Paraguai e teve a resistência desse cara aí demonizado. Mais uma vez a gente elimina então a letra D de dado. Só sobrou a letra E tem que ser a resposta, e ela é uma excelente candidata à resposta mesmo, porque fala aqui que essa organização francesa configurou-se importante instrumento de pressão política ao incitar a tomada de posição do Brasil em favor da abolição da escravatura. Perfeito, excelente candidato à resposta. Está colocando como mérito do processo de abolição não postura de Dom Pedro. Dom Pedro a gente detesta também, porque é monarquia. Né? Nós, da viés de esquerda, detesta a monarquia brasileira. Vamos colocar o mérito para alguém de fora. Então, essa alternativa aqui casa perfeitamente também com a agenda de esquerda. Então, a tática é essa. Ou você já tem alguma bagagem anterior que vai te permitir matar a questão sem ler o texto inteiro, ou, ainda que você não tenha essa bagagem, você vai para a alternativa e depois escaneia o texto atrás do trecho que responde àquela alternativa. Com isso, você vai ganhando tempo. Pelo menos, eu ganho tempo. Espero que você também ganhe. Nesse texto aqui, vamos supor que você não acompanha nada de política. Então, você precisaria escanear o texto para matar a questão, beleza? Agora, vamos pegar um outro exemplo de questão da mesma prova, que foi essa questão aqui. O título é Desespero de Causa. O texto é tirado da Folha de São Paulo, que é o jornal mais esquerdista do Brasil, de longe, né? O pessoal até brinca que é a Foice de São Paulo, falando sobre Primavera Árabe. Daqui, se você acompanha a agenda de esquerda, você já sabe o que vai ter como resposta. Vai ser resposta falando que Primavera Árabe foi um movimento social, contra a ditadura, movimento pelas liberdades, movimento legítimo, espontâneo da sociedade, movimentos sociais, aquela baboseira toda. E pronto, a resposta vai ser sempre nessa linha. Se você não sabe nada sobre isso, você provavelmente vai ter que escanear o texto, atrás de informações. Esse texto em particular, olha só, veio uma frase, talvez seja exagero prever uma primavera europeia. Talvez seja exagero prever uma primavera europeia em países como Espanha, Grécia e Portugal, caso ali persistam os atuais índices de desemprego. É inegável, entretanto, que pouco se tem feito para dissipar tamanho surto de aflições. Temos essa frase e as alternativas se referem a essa frase.
Ou seja, para matar essa questão, nem escanear o texto eu vou precisar olhar essa frase isoladamente. Então, essa técnica de você ir primeiro para as alternativas funciona ainda melhor em questões desse tipo aqui, onde o texto é desnecessário. Por quê? Porque a questão isola uma frase apenas e cobra afirmações sobre essa frase. Então, esse tipo de questão aqui ocorre muito, e nesse tipo de questão, fazer essa técnica que eu estou te dando, que é ir primeiro para as alternativas, é ainda melhor. Você vai poupar muito mais tempo, o seu desempenho a diferença no seu desempenho será muito maior do que no caso anterior, onde eu ainda precisava escanear o texto para ler um trechinho dele. Aqui nem isso eu vou ter que fazer, beleza? Vamos lá então. Considerando o trecho acima transcrito, é correto afirmar que o verbo prever está empregado em conformidade com o padrão culto escrito, como está o verbo rever na frase: a diretoria espera que o departamento reveja a prestação de contas apresentada ontem. Não é que o departamento revê, que o departamento reveja. Isso aqui já está errado. Letra B. A formulação: são inegáveis as ações, poucas, entretanto, que têm sido levadas a efeito para dissipar tamanho surto de aflições, mantém a direção argumentativa da frase original. Não. Aqui eu estou, de certa forma, valorizando essas ações poucas, né, que têm tentado resolver o problema aí dessas aflições. A frase original é a contrária. É inegável que pouco se tem feito para dissipar o tamanho surto de aflições. Na frase original eu estou desfazendo de qualquer autoridade, sei lá, política, governamental, desses países aí, de Espanha, Grécia e Portugal. O intuito da frase original é desqualificar esses países. Na letra B é um viés já positivo, né? Eu estou querendo enaltecer essas ações ainda poucas, mas que têm sim sido levadas a efeito. Então a letra B inverteu o sentido da frase. Letra C. Se em vez da palavra caso fosse empregada a palavra se, a substituição de persistam por persistirem preservaria o sentido e a correção originais. Então, a gente precisa substituir caso por se. Talvez seja exagero uma primavera árabe em países como Espanha, Grécia e Portugal, se ali persistirem os atuais índices de desemprego. Perfeito, substituição excelente. Com isso, a gente nem precisa... Ficou tão evidente a correção da questão que eu nem preciso ler o resto, as demais alternativas. Então, esse aqui é um caso clássico em que não ter lido o texto te dá um ganho exorbitante de velocidade, de tempo para matar a questão. Porque bastou ficarmos restritos aqui nessa frase isolada pela própria banca. Beleza? Então, com isso a gente fecha aqui as minhas recomendações para o dia da prova, fazendo um lembrete geral. Primeiro, eu, Vitor, gosto muito de começar pelas matérias em que eu tenho mais facilidade. Isso me dá tranquilidade, eu me acalmo para fazer as questões. Segundo, se não houver mínimo por matéria, se todas as questões tiverem ali o mesmo peso, né, todas elas valerem 1 ponto, eu deixo as mais caras para o final. As mais caras são aquelas que tomam mais tempo. Por quê? Porque aí eu não corro a menor chance de gastar meia hora para ler um texto de português. Eu não corro a menor chance disso, de ter esse problema de falta de tempo. Enquanto quem começa por português, se descuidar, vai gastar meia hora num texto, eu não vou ter esse risco nunca. Porque eu vou deixar isso para o final e aí eu vou ter que trabalhar no tempo que ainda tem disponível. Eu já fiz as outras 60 questões da prova, já estão feitas, já estão garantidas. E a última dica é, primeiro leia as alternativas e depois volte no texto escaneando o texto atrás do trecho que trata do assunto abordado na alternativa. Com isso, você vai direto no ponto que te responde à questão. Por fim, se você tiver mínima noção do discurso de esquerda da maioria esmagadora da nossa imprensa, você ainda mata várias questões
sem nem precisar fazer esse trabalho de escaneamento de texto. Beleza? Com isso, então, a gente encerra esse vídeo. Bons estudos e até a próxima!